Fala galera, aula hoje comigo, Lucas, né? A gente vai ter, em alguns momentos, ter que fazer essas gravações mesmo para acompanhar a rotina. E hoje a aula vai ser de múltiplos e divisores, uma matéria muito importante, principalmente para a prova do Colégio Naval. Você tem que chegar com esses conceitos afiados na prova, principalmente porque até nas alternativas eles colocam, por exemplo, 12 é um múltiplo de 3, alguma coisa desse tipo assim. Vamos primeiro entender o que é um múltiplo. Múltiplo. Um número natural A é múltiplo de um outro natural B quando existir uma constante K e perceba, essa constante ela também deve ser um número natural. Tal que A vai ser igual a B vezes K. Então é o seguinte, um exemplo, olha para o 8. Como é que eu vou afirmar que o 8 é um múltiplo de 2? Eu vou pensar um número que eu vou multiplicar o 2 e vai dar 8. Esse número existe? Se você lembrar da tabuada, ele existe. O número que eu substituo aqui ó, é 4. Significa, então, que 8 é um múltiplo de 2. Olha para esse segundo exemplo aqui. 144 é um múltiplo de 8? A mesma ideia que a gente vai usar. Eu vou pensar em um número que eu vou multiplicar 8 e vai dar 144. E perceba que quando eu estou falando desse número aqui, ele também deve ser um número inteiro e positivo. Significa que ele é um número natural. Qual número que eu multiplico 8 e dá 144? Se você parar para perceber, eu posso multiplicar esse número aqui ó, por 18. 18 vezes 8, 144. Fechou. Uma observação importante, tem que tomar muito cuidado com ela. 0, ele é um múltiplo de qualquer número. Então pare e pensa. Se eu pensar no número 3, 0 é múltiplo de 3? Existe algum número que eu multiplique por 3 e dê 0? Se você parar para pensar e lembrar dos conceitos de multiplicação, você vai perceber que você pode substituir o k por 0, 3 vezes 0 vai dar 0. Então o 0 ele é múltiplo de qualquer número. Divisores. Divisores é uma parte que a gente acaba usando mais, porque tem muita questão a respeito de divisores na prova do Colégio Naval. Divisores. Um número B, tal que B tem que ser um número diferente de 0, porque a gente tem que lembrar, não podemos dividir por 0. É divisor de um número A quando A dividido por B é exato, ou seja, deixa resto 0. Aqui ó, eu coloquei o método das chaves para a gente lembrar como é que resolve esse algoritmo da divisão. A gente vai ter o dividendo, o divisor, o quociente e o resto. Na hora de avaliar, dividendo é o cara que é dividido pelo divisor. O quociente é o resultado da divisão e o resto ele é 0 se a divisão for exata. Daí a gente chega naquela ideia de prova real, lembra? Que eu pego o quociente, multiplico pelo divisor e soma o resto. Esse resultado tem que me dar o dividendo. Daí a gente tem que fazer algumas observações importantes. Primeira observação, 1 é divisor de qualquer outro número. Pare e pensa, você consegue dividir 17 por 1? Consegue. Qual o número que vai ser o resultado? 17. Se eu faço 17 vezes 1 dá 17, para 17 não faltam nada. Significa que 1 é divisor de qualquer outro número. 1 é divisor de 17. E detalhe, não podemos ter 0 no divisor. Então, essa informação significa que o meu divisor ele pode ser qualquer outro número menos 0. Ele tem que ser diferente de 0. Bem, daí a gente vai ter que começar a pensar a respeito de outras situações que podem acontecer. Uma situação é o seguinte, a gente entender o que é um número primo. Primeiramente, um número primo é primo quando a gente pode apresentar apenas dois divisores naturais. Significa que ele é divisível por 1 e ele mesmo. Vamos lá. Observa o número 37. O número 37 é divisível somente por 1 e 37. Logo, a gente pode afirmar que 37 é um número primo. Outro exemplo, 43. 43 é divisível somente por 1 e 43.
Significa que 43 é um número primo. E assim por diante, a gente consegue achar diversos outros números primos. Uma observação cuidadosa: o 1 não é um número primo. Repara que na definição, um número primo ele tem quantos divisores? 2 divisores. O 1 ele é divisível somente por ele mesmo. Significa que ele tem apenas um divisor. Então, o 1 ele não é um número primo e também não é um número composto. Tem que gravar essa regrinha, porque em algumas questões eles deixam essa ideia subentendida no enunciado. Segunda observação: o 2, o número 2, é o único número par e primo. Bem, quando a gente começa ali o princípio da contagem, né, a gente tem 1, 2, 3, 4. Se você começar a observar, todos os outros números pares, além do 2, eles são formados por 2 vezes alguma coisa. Por exemplo, o 4 é 2 vezes 2. O 6 é 2 vezes 3, o 8 é 2 vezes 4 e o 2 é formado por 2 vezes 1. Significa que o 2 ele é divisível somente por 2 e é divisível somente por 1. Significa que 2 é o único número par e primo. Primos entre si, essa ideia a gente vai ter que carregar no coração. Primos entre si são números que possuem somente um como divisor comum. Como assim, somente um como divisor comum? Pensa o seguinte, imagina que você tem um número. Imagina que você tem um número 2. 2 é muito perto, né? Vamos imaginar um número maior. O número 4 e o número 6. Se você olhar o número 4 e o número 6, você tem números que dividem 4. 1, 2 e 4. Números que dividem o 6. 1, 2 e 3. Tá aí. 3 e 6, né? Tá aí. Quantos divisores eles têm em comum? Eles têm esse divisor em comum e tem esse divisor em comum. Esses números não são primos entre si. Eles têm mais de um divisor comum. E não é o 1, né? Agora, números primos entre si, eu posso dar o exemplo do 5 e do 6. Por exemplo, quem divide o 5 é o 1 e o 5. Quem divide o 6 é 1, 2, 3 e 6. Observa que entre 5 e 6, o único número que divide ambos é o 1. Tá aí. Quando isso acontece, eu digo que 5 e 6 são primos entre si. Essa é uma ideia que a gente usa bastante em MDC, em MMC e assim por diante, né? Bom, depois que a gente entende o que é um número primo, a gente pode escrever outros números em formato de números primos. Por exemplo, eu dei aí o número 630. Eu escrevi o número 630 em apenas números primos. Como assim? Eu imaginei uma multiplicação com fatores primos que o resultado é 630. Como é que eu faço isso? Eu pego 630 e divido pelo primeiro número primo maior que 0, maior que 1, né? Que seja divisor desse cara. Então eu percebi que 630 é um número par, porque ele termina em 0. Então eu consigo dividir 630 por 2. 630 por 2 vai me dar 315. Então, eu continuo essa divisão. Qual é o número que divide 315? Somando os algarismos, eu percebo que a soma de 3 mais 1 mais 5 é 9. 9 está na tabuada de 3, significa que 315 é divisível por 3. 315 dividido por 3 dá 105. 105, a soma dos algarismos é 6, 6. Está na tabuada de 3, então eu consigo dividir 105 por 3. Resultado 35. 35 termina em 5, dá para dividir por 5. Resultado 7. 7 é divisível somente por 7 ele mesmo. Então, ó, aqui a gente terminou a nossa decomposição. Na hora de escrever, eu faço o seguinte. Eu tenho 2 vezes 3 ao quadrado vezes 5 vezes 7. Significa que o resultado disso vai me dar 630.
E esse tipo de decomposição serve para a gente fazer diversos outros problemas, como, por exemplo, calcular a quantidade de divisores positivos de um número. A regra para a gente calcular a quantidade de divisores positivos é bem trivial e ela é bem tranquila da gente entender. Some 1 ao expoente dos fatores primos e os multiplique. Então, por exemplo, quando você olha para o 2, aqui o 2 está sendo elevado a 1. Então, eu vou somar 1 mais 1. O expoente do 3 é 2. Então, eu vou somar 1 ao 2 e vai ficar 2 mais 1. O expoente do 5 é 1. Quando eu somar 1 ao 1, vai ficar 1 mais 1. O expoente do 7 também é 1. Então, vai somar 1 mais 1. A quantidade de divisores que eu vou ter vai ser exatamente esse valor aqui da multiplicação. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 6. Eu vou ter 4 vezes 6. Significa que eu tenho 24 divisores positivos ou divisores naturais. É exatamente o que eu escrevi nessa linha aqui. E muitas questões pedem exatamente isso, a quantidade de divisores positivos. É uma coisa muito importante para a nossa prova. Então vamos lá. Seguindo essa ideia, tem algumas questões que fazem o seguinte. Pensando em números inteiros. Números inteiros a gente vai lembrar dos números que são positivos e dos números que são negativos. Imagina o seguinte. A quantidade de divisores inteiros. Eu tenho todos os números que são positivos e dividem o cara. Todos os números que são negativos e também dividem o cara. Então para e pensa. Se 630 tem 24 divisores naturais, naturais significam números positivos, então quantos divisores inteiros ele tem? Divisores inteiros vai ser os naturais mais os negativos, os inteiros, né? Então vai ser como se eu tivesse isso daqui, ó, 24 mais 24. Repara que quantas vezes eu repeti o 24? 2 vezes. Então eu posso escrever como a quantidade de divisores inteiros é igual ao dobro da quantidade de naturais. A gente tem que só lembrar dessa regrinha na hora de montar as questões, né? Ajuda bastante. Dito isso, vamos dar uma olhada em algumas questões do Colégio Naval. Vamos lá. Essa é uma questão interessante que caiu no ano de 2012. Não é uma questão trabalhosa, mas ela é o tipo de questão que a gente vai precisar pensar para resolver ela. Qual é o total de números naturais em que o resto é o quadrado do quociente na divisão por 26? Então, quem vai dividir vai ser o 26. Então, eu vou ter isso daqui, ó. Bem, qual é o total de números naturais em que o resto é o quadrado de quem? Do quociente. Então, para e pensa. O resto é o quadrado do quociente. A gente tem que perceber e se atentar às situações seguintes. Se esse cara aqui é o resto, significa que ele é um número menor que 26. Bom, isso já dá uma clareada na nossa mente. Porque se o resto é um número menor que 26 e é quadrado de outro número, eu tenho que pensar nos números que são menores que 26 e são quadrados de outros números. Para e pensa. 0. Tem algum número que eu eleve ao quadrado que dê 0? Tem, né? 0. Então significa que o meu quociente pode ser 0, que o meu resto também vai ser 0. Show! Tem outro número que eu eleve ao quadrado, aqui, menor que 26? Pensa no seguinte, no 1. 1 ao quadrado dá 1. Então o meu quociente pode ser 1 e o meu resto também pode ser 1. Próximo número seria o 2. Só que 2 não é um quadrado perfeito.
Não há nenhum número que eu eleve ao quadrado, um número que eu diga inteiro, que eu eleve ao quadrado que dê 2. Então, esquece. 3 também não. 4, ele é um quadrado. 2 ao quadrado é 4, significa que o meu resto pode ser 4 e o meu quociente pode ser 2. Qual é o próximo quadrado? 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Bom, 9 é 3 ao quadrado, então significa que o meu resto pode ser 9 e o meu quociente 3. Qual é o próximo cara? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 é 4 ao quadrado, significa que o meu resto pode ser 16. E o meu quociente pode ser 5. Falta o último cara. 5, olha. 4. Falta o último cara. Quem seria o último cara? O último quadrado perfeito menor que 26, que é 25. Significa que o resto é 25 e o meu quociente é 5. Quantas opções eu tenho para isso acontecer? Se você contar, é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acabou. Tá aí, ó. Questão do Colégio Naval, no ano de 2012. Foi uma questão interessante, eu achei legal trazer para vocês olharem. E é uma questão que faz mais a gente pensar do que é uma questão de conta, né? Vamos dar uma olhada na próxima. Questão de 2016. Na divisão exata do número K por 50, uma pessoa distraidamente dividiu por 5, esquecendo o zero, e desta forma encontrou um valor do 22,5 unidades maior do que o esperado. Qual o valor do algarismo das dezenas do número K? Então, ó, vamos interpretar essa questão. K vai ser o número que eu vou dividir por 50. E quando ele fala que a divisão é exata, o resto é zero, o quociente é o meu resultado. Distraidamente, ele dividiu esse número K por 5. Esqueceu de colocar o zero. E dessa forma ele encontrou um valor que é 22,5 unidades maior do que esse aqui. Pensa, se a divisão de K por 50 o resultado é Q, esse resultado aqui vai ser Q mais 22,5. Sendo assim, qual é o valor do algarismo das dezenas do número K? Observe que esse número K, se ele é divisível por 50, significa que ele é divisível por 5, por 5 ao quadrado, por 5, por 25, por 10 e por 2 também. Então, se ele é divisível por 50, ele é divisível por todos esses caras aqui, então ele também é divisível por 5. Pô, como é que você sabe isso? Eu decompus mais ou menos o número 50. O 50 eu posso escrever como 5 ao quadrado vezes 2. Eu olhei ali que como a decomposição do 50 tem 5, então a divisão de K por 5 vai ser 0. Escrevendo isso daqui utilizando aquela fórmula, eu posso escrever que K mais 50 vezes... K é igual a 50 vezes Q. Mais o resto, só que o resto é 0. E aqui, ó, eu posso escrever que K é igual a 5 vezes Q mais 2,5. Observe que eu posso escrever esse cara aqui, né? Eu posso descobrir o valor de Q. E depois que eu descobrir o valor de Q, eu substituo para saber quanto vale o K. É o que eu vou fazer, né? Aonde tem K, eu vou escrever 50Q. E aqui eu vou aplicar distributivo. Então, eu tenho 5 vezes Q, mais 5 vezes 22,5. 5 vezes 22,5 vai dar 5, 2. É isso. 112,5.
Passando esse 5Q para o outro lado, eu tenho 50Q menos 5Q, eu tenho 45Q. Para descobrir o valor de Q, eu tenho que dividir. O resultado dessa divisão, como é que a gente pode fazer essa divisão? Eu enxergo isso daqui de duas maneiras. Eu posso decompor o número 45, que é 5 vezes 9, e dividir esse número por 5 e depois dividir por 9. Bom, dividindo esse número por 5, eu já sei que vai dar 22,5. Porque aqui, se eu multipliquei por 5, se eu dividir por 5, eu volto para o mesmo lugar. E que vai ser 22,5 dividido por 9. Logo que vai ser 2,5. Para descobrir o valor de K, eu faço 50 vezes 2,5. O resultado disso vai ser 125. E o algarismo das unidades das dezenas, aqui, ó, unidade, dezena, centena. O algarismo das unidades é 2. O algarismo das dezenas é 2. Então, B é igual a 2. Matamos mais uma questão. E repare que essa questão ela é mais algébrica, ela é mais trabalhosa. A gente tem que trabalhar um pouquinho para conseguir achar o resultado. É uma ótima questão. Vamos à última questão aí, para a gente conseguir entender bem os últimos conceitos, né? O produto das idades de 4 irmãos é 180. Além disso, todos os irmãos têm idades diferentes. Tem que se atentar a essa informação. Se o mais velho tem menos de 12 anos, é correto afirmar que a maior soma possível dessas 4 idades é igual a... Vamos lá, vamos pensar. A gente consegue montar aí, ó, as idades. Eu tenho a idade X, a idade Y, a idade Z e a idade K. O produto das idades é 180. Cara, vamos pensar o seguinte. Eu consigo escrever o 180 em forma de multiplicação. Eu consigo decompor o 180 e imaginar quais seriam os números X, Y, Z e K. A minha primeira tentativa para matar essa questão é justamente decompor o número 180. Repara que 180 é um número par, porque ele termina em 0. Eu consigo dividir ele por 2 e dá 90. 90 também é par, termina em 0. 45. 45 eu consigo dividir por 3, porque 4 mais 5 é 9. 9 está na tabuada de 3. 15 também é divisível por 3. E 5 é divisível somente por 5 e 1. Ele é um número primo. Então 180 eu escrevo como 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, vezes 5. Observa que agora a gente vai ter que fazer algumas manipulações para a gente achar os nossos possíveis resultados. Vamos pensar o seguinte. O irmão mais velho, ele tem uma idade menor que 12 anos, certo? Então, se ele tem uma idade menor que 12 anos, eu não posso fazer, por exemplo, 3 vezes 15. Se eu fizer 3 vezes 15, vai ser 3 vezes 5 vai dar 15. Então, o irmão mais velho vai ter 15 anos e vai passar, e vai desobedecer essa idade, essa restrição aqui. Bom, então vamos pensar o seguinte. Primeiro, 1, eu posso escrever 1 vezes 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, vezes 5. E isso vai ser 180. E se eu escrevesse assim, 1 vezes 3 ao quadrado, vezes 2, vezes 3 ao quadrado, que é 9, vezes 10. Repara que eu só peguei o 2, multipliquei com 5 e resolvi o 3. Todo mundo tem idade diferente? Sim, todo mundo tem idade diferente. Daí, eu consigo dizer o seguinte, que 1 mais 2 mais 9 mais 10, isso é igual a 22.
E de fato, 22 é o nosso gabarito. Só que a gente consegue fazer outras manipulações e você vai perceber que nem sempre a gente vai encontrar, que algumas vezes a gente vai encontrar outro gabarito. Perceba que eu posso fazer também, 2, 3, 6 e 5. Perceba que eu fiz 2 vezes 3, 3 e 5. O irmão mais velho tem 6 anos. Na hora que eu somar, eu vou ter 16. Perceba que também tem essa alternativa. Então, vale uma análise crítica sobre essa questão. Atenção aos pequenos detalhes. Por que eu achei essa solução mais viável para a gente fazer esse problema? Primeiro, eu não tinha outra informação além do produto das idades 60 e 80. Então ele forçou a gente a decompor o 180 e tentar fazer algumas manipulações para achar o gabarito. Repara que também eu não consigo fazer esse 25. Porque eu já peguei o menor com o maior e se eu fazer uma multiplicação de, por exemplo, 3 vezes 5, já vai passar muito, né? Tá aí, nosso gabarito 22 e fechamos a aula de hoje. Galera, bons estudos para vocês. Aproveitem esse tempo para colocar a matéria em dia, que eu acho que quando a gente voltar, a gente vai precisar de muita dedicação e muito empenho para recuperar o tempo perdido. Até mais.